banca, professor Ricardo, professora Paula Cavalcante, Caterine, Alcides, professor Afonso, e pedir para quem estiver na sala, com exceção de Denis, lógico, que vai falar, bloqueie o microfone para ele apresentar e a gente não ter interferência, certo? Então, eu vou passar a palavra a Denis, e ele tem 40 a 50 minutos para fazer sua apresentação. Vamos lá. Boa tarde a todos, a banca examinadora e a todos a plateia, os convidados aqui presentes. Agradeço imensamente pela presença de todos em um momento tão especial da minha vida. Meu nome é Denis Correia e estou aqui para defender o meu tema de defesa de doutorado, minha tese de doutorado, cujo tema é floculação iônica e extração líquido-líquido utilizando tensoativos e sistemas microemulsionados para remoção de óleo de água produzida. Bom, primeiramente vamos entender um pouco o contexto do trabalho. O que é água produzida? A água produzida é um efluente que fica, em geral, trata-se de águas contaminadas por diferentes fatores relacionados ao petróleo. Como, por exemplo, nós temos água conata, que corresponde à água produzida que é oriunda da água que fica presa nos lençóis freáticos junto com os reservatórios de petróleo e que, devido a diferentes pressões e temperaturas, acaba trazendo para seus corpos hídricos componente do petróleo, sendo assim contaminada. E temos também a água, por exemplo, as águas que são contaminadas através do método de recuperação avançada, água que é contaminada por limpeza, entre outros tipos de setores, qualquer tipo de água que venha a ser contaminada por petróleo ou seus derivados. Entre suas características podemos citar alta salinidade, os sólidos suspensos, presença de metais pesados, produtos químicos, radioatividade, mas principalmente a salinidade e os teores de óleo e graxa. Então, com isso, essa água não pode ser descartada ou até mesmo utilizada pela sociedade do modo como ela está. É preciso realizar uma espécie de tratamento, de alguma maneira, para que esse teor, seja de salinidade ou de óleo, de graxas, possam ser retirados e, com isso, essa água pode ser ou descartada ou reutilizada. Com isso, podemos dizer que o tratamento de água produzida é tecnicamente viável e pode ser econômico. Bom, especificamente o meu trabalho trata da água produzida que era gerada no polo industrial de Guamaré, aqui do Rio Grande do Norte, em que a água produzida é caracterizada por uma emulsão de BSW, ou seja, teor de sedimentos e água, de 90%. E, ao chegar na estação de tratamento de efluentes, essa água produzida passava por diversas etapas de tratamento. Primeiro, ela entra no chamado tanque de lavagem a frio, aonde, por diferença de densidade, o petróleo é separado da água que ainda está contaminada. Convém ressaltar que, segundo a legislação da CONAMA, a água produzida ela só pode ser descartada ou reutilizada se ela tiver um teor de óleo e graxas, ou seja, um TOG, menor ou até 20 ppm. Então, essa água produzida ela pode chegar até com 1.000, 3.000 ppm, e por isso não pode ser descartada. Então, ao chegar no tanque de lavagem a frio, o petróleo mais grosso ele é separado por diferente densidade da água produzida. E ele é direcionado para o tanque de lavagem a quente, onde, por aquecimento, mais um pouco de petróleo é purificado e o efluente de água que estava colocado nesse petróleo acaba se separando. Só que a água produzida que está no fundo tanto do tanque de lavagem a frio quanto do tanque de lavagem a quente, ela ainda não está preparada para ser descartada. Então, ambas as águas são armazenadas chamada dique pulmão, onde o teor de óleo e graxa geralmente é maior do que 200 ppm, ou seja, ainda não pode ser descartada do jeito que está. Então, com isso, o que vai acontecer? O teor de óleo e graxa, a água produzida com esse teor de óleo e graxa vai ser direcionado para o separador de água e óleo, que também, por diferença de densidade, vai separar novamente o petróleo da água e assim fazer com que a água produzida e o petróleo e um pouco do petróleo que ainda não foram purificados vão para o início do processo e assim passar por todo o reprocessamento de modo a tratar o máximo possível aquela água. Quando a água produzida chega nessa etapa, nós chamamos ela de água produzida oleosa, porque ela tem um teor de óleo e graxas até 150 ppm, de 150 ppm até 100 ppm no máximo, no mínimo, e tem uma baixa salinidade devido à intensa injeção de vapor de água durante os anos em Guamaré,
que fez com que os sais fossem diluídos e por isso chegasse a poucos ppm. Qual é a problemática, então, dessa situação? Primeiro, a diminuição dos rendimentos das estações de tratamento, tanto a estação de tratamento de óleo, quanto a estação de tratamento de efluentes. Por quê? Porque a água, depois de passar por todos esses processos, ela ainda não está purificada. Então, uma solução que é dada é ela voltar para o começo do processo e assim passar por a mesma etapa várias vezes e, com isso, ela tentar chegar no máximo mínimo possível de teor de óleo e graxas. Porém, isso acaba diminuindo o rendimento das estações. Por quê? As estações elas são programadas a tratar apenas a água produzida virgem que está chegando. Se você está pegando, misturando, então vai acabar necessitando de mais energia e de uma maior quantidade aí de trabalho para que possa tratar um maior volume de água. Também tem a geração de resíduo, ou seja, borra de flotação. Isso porque uma outra solução para tratar essa água é jogar um substância chamada tanino, que na verdade é um floculante comercial, que captura o óleo e com isso gera flocos, separando o óleo da água. Só que esses flocos acabam se classificando como resíduo chamado borra de flotação. E por isso tinha um problema do que fazer com essa borra. E também a perda da especificação do BSW do óleo. Conforme eu disse, a água produzida chega com um BSW especificado. Porém, se houver essa mistura aqui, então o BSW acaba sendo perdido e com isso os cálculos, todo o controle de quanto de teor de óleo e graxa vai estar na água produzida, acaba sendo então perdido devido a essa mistura. Então são essas problemáticas do tratamento que era utilizado no desenvolver e aplicar novos métodos de tratamento da água produzida oleosa, oriunda da estação de tratamento de efluentes do Complexo Industrial de Guamaré, aqui no Rio Grande do Norte, utilizando sistemas de microemulsão e tensoativos. Os objetivos específicos são caracterizar a água produzida oleosa industrial, utilizada por meio de métodos de análise físico-químicas, então entender o que tem nessa água para poder reproduzi-la, aplicar e avaliar o desempenho dos métodos de tratamento de água produzida sintética, utilizando floculação iônica e extração líquido-líquido, e realizar a otimização do processo de remoção de óleo por meio de metodologia de planejamento experimental, e comparar as eficiências de remoção de óleo através da variação dos constituintes da microemulsão para o processo de extração líquido-líquido e da variação de aditivos, temperatura e velocidade de agitação para o processo de floculação iônica. Estado da arte. Como em qualquer trabalho, a primeira coisa que deve se fazer era procurar literatura e entender quais são os métodos de tratamento disponíveis, envolvendo tensoativos, microemulsões ou até mesmo tratamento no geral de água produzida, de modo a tentar gerar um processo que pudesse ser mais viável ou mais econômico que os atuais processos. Esses trabalhos podem citar o trabalho de Menezes, que em 2011 utilizou microemulsão para remover boro de água produzida sintética e conseguiu uma remoção de 49% de boro em apenas uma etapa. Tem também o trabalho de Silva e colaboradores, que realizaram a separação de óleo por flotação aérea induzida em unidade de flotação, utilizando uma série de tensoativos não iônicos com diferentes graus de epoxilação, conseguindo aproximadamente 80% de remoção de óleo em apenas 4 minutos de flotação. Tem também os estudos de Carvalho e colaboradores, que em 2016 examinaram o desempenho de uma coluna de vidro preenchida com filtro de areia na remoção de óleo de água produzida tanto industrial, ou seja, água produzida real, quanto a água produzida sintética. Os estudos de Ali e colaboradores canalizaram o desempenho do sistema integrado de microfiltração e destilação por membrana, por contato direto. Tem também os trabalhos de Santos e colaboradores, que recentemente, em 2020, propuseram avaliar o tratamento de água produzida pelo impacto das massas molares dos polímeros na eficiência de remoção de óleo, ou seja, utilizar polímeros como agentes floculantes e entender como a massa molar desses polímeros poderia influenciar no tratamento da água produzida. E Castro Dantas, aqui presente, e os colaboradores, examinaram a remoção simultânea de bário, cromo, manganês, ferro e outros metais, através do sistema de Windsor 2, em que foram alcançados até valores de 94% de extração de metais, em todos os metais estudados, da água produzida. E todos esses trabalhos, e outros trabalhos para a gente na minha tese, foram essenciais para que eu pudesse montar a minha metodologia e conseguir, assim, gerar uma nova metodologia inovadora que pudesse ou superar ou igualar a esse trabalho
no sentido de conseguir resultados melhores ou iguais. E foram essenciais para que assim eu pudesse construir uma metodologia que estivesse plausível com a literatura disponível. A tese é dividida em 2 grandes capítulos. A primeira parte do trabalho é a chamada floculação iônica, em que eu utilizei tensoativos e sistemas de microemulsão. A outra parte trata-se da excitação líquido-líquido, em que foram utilizados sistemas de microemulsão contendo desemulsificantes. Então, primeiramente, vou falar aqui da primeira parte do trabalho, que é a floculação iônica. Aqui tem-se os materiais, os reagentes e os equipamentos que foram utilizados, como, por exemplo, de reagentes, convém destacar o óleo de coco babaçu saponificado, querosene de aviação, que já está presente no polo industrial de Guamaré, e como equipamentos, o tubo Halimon, que foi o flocadorzinho de teste final, o espectro ultravioleta e o analisador infracal, aí como destaque. Então, a primeira coisa, obtenção da água produzida industrial. Então, primeiramente, com a ajuda do engenheiro da Petrobras Ricardo, a água produzida industrial de Guamaré foi colhida e, com isso, transportada para o FRN diretamente da Unidade Operacional do Rio Grande do Norte e Ceará, em que foram obtidas diretamente do separador trifásico de água e óleo presente na estação de tratamento de efluentes. Com isso, quando a água produzida chegou, foi necessário realizar a seguinte metodologia antes de caracterizá-la. Como bem se sabe, a água produzida ela pode perder o seu teor de óleo e graxas no decorrer do caminho de transporte, uma vez que o óleo pode impregnar nas paredes do recipiente, devido à longa viagem. Pode ser que esse risco aconteça. Então, com isso, foi feito um fluxograma, de modo a averiguar se o teor de óleo e graxa da água produzida estava intacto. Então, depois que era feita a coleta e chegava no laboratório, era feita a caracterização da água produzida e a verificação do seu teor de óleo e graxa estava de acordo com os dados que eram fornecidos por Guamaré. Ou seja, que era água produzida que tinha de 100 a 150 miligramas por litro e um teor de salinidade de metais pesados, com exceção do sódio, de menos de 0,001 ppm. Se tivesse um caso negativo, ou seja, se o teor de óleo e graxa estivesse abaixo do valor que era dado, então era adicionado 0,2 ml de petróleo bruto, de modo até que ele atingisse esse teor de óleo e graxa. E depois realizasse, então, a caracterização para reproduzi-la de maneira sintética. Caso tivesse positivo, ou seja, se o teor de óleo e graxa tivesse ideal aquilo que foi dado pelos fornecedores, então a água era imediatamente reproduzida de maneira sintética após sua caracterização. Bom, de caracterização da água produzida industrial, foi utilizado o pH, condutividade, turbidez, teor de cloreto e nitrato, DQO, espectros de absorção, concentração de metais e teor de óleo e graxa. Daqui os mais importantes foram o pH, para a reprodução, foram o pH, a condutividade, a concentração de metais, que era praticamente validando a condutividade a complementar a parte do ICP, para saber quanto de metais realmente ainda tinha, e principalmente teor de óleo e graxa para saber a sua reprodução. Bom, como era preparada a água produzida sintética? Uma vez que é dito na literatura que a água produzida real só se mantém intacta de acordo com sua origem por apenas 7 dias no máximo, então era necessário fazer todos os testes com água produzida sintética, de modo que eu não precisasse colher todo dia de Guamaré. Então, com isso, a água produzida sintética, primeiramente, foi montada a metodologia, de modo a adicionar o óleo, salinidade, caso houvesse salinidade, numa água destilada, e com isso, agitar em tubo Hamilton Beach e também ajustar com o ultrassom, para assim a gente obter água produzida oleosa sintética. Outros metais, além do sódio, só seriam adicionados se houvesse análise de caracterização da água produzida industrial apontasse para incidência desses metais. E o pH também foi controlado, de modo que, ao adicionar tanto o óleo quanto a salinidade, todo o pH era diretamente controlado, de modo que não afetasse em relação ao pH original da água produzida. O óleo de coco-babaçu foi obtido diretamente do estado do Maranhão, em que o óleo de coco-babaçu acabou sofrendo saponificação para obter, assim, o seu tensoativo aniônico. Aqui na tabela 2, nota-se, então, os ácidos graxos que compõem o óleo de coco-babaçu, que pode-se citar em maior quantidade o ácido mírico e o ácido láurico, que são essenciais tanto para a alimentação quanto a pele. Esse tensoativo foi escolhido, uma vez que a literatura cita diversos óleos de coco saponificados
porém não havia se notado ainda na literatura, até o presente momento, o óleo de coco babaçu. Então, por isso, até mesmo para valorizar a região Nordeste, foi escolhido esse fruto para originar o tensoativo de tratamento. Bom, uma vez que o tensoativo era obtido, era necessário realizar a sua concentração micelar crítica, de modo a obter-se micelas, uma vez que as micelas é considerado como o melhor ajuste de menor gasto ou menor entropia, para que tenha uma melhor captura das moléculas de óleo. E com isso, o óleo de cupuaçu foi medido a tensão superficial de modo a realizar a CMC, em um tensiômetro QC 6000 da Sensodyne, e foi realizado tanto na presença de sal e óleo, quanto em água destilada, para ver se o sal e o óleo eles poderiam realizar alguma mudança, efetivar alguma mudança no valor da concentração micelar crítica. O sistema de floculação iônica consistiu em um beck, o qual a água produzida era agitada devido em temperatura e velocidade adequada de acordo com o planejamento experimental. Após essa agitação, era adicionado o sulfactante, que tem tensoativo, em seguida, o cloreto de cálcio para permitir aí a aglomeração, para permitir a precipitação. Uma vez que o cloreto de cálcio ele se dissocia em íon Ca2+, e esse íon Ca2+, ele entra em contato com a cabeça do tensoativo e com isso acaba fazendo com que ele forme o chamado sabão duro. Ou seja, ele forma então esses flocos, conforme pode ser visto aqui na imagem. E esses flocos vão carregar o óleo capturado na cauda do tensoativo. Então, todos esses parâmetros foram definidos através de planejamento experimental. Em seguida, com a ajuda de uma seringa, após a filtração, parte desse efluente vai ser colhido e realizada, então, a quantificação do petróleo que está presente após o tratamento. A quantificação era realizada de acordo com a equação 1, em que o teor de óleo de água produzida inicial, ou seja, da água produzida matriz, menos o teor de óleo de água produzida depois do tratamento, dividido pelo teor de óleo e graxas da água produzida inicial. Então, assim, nós temos a eficiência de rendimento da extração do óleo. A quantificação, então, da água produzida foi feita de duas maneiras. Primeiro, foi realizado, então, 5 águas produzidas sintéticas de diferentes quantidades de teor de óleo e graxa, e esses efluentes eram analisados tanto no teor de óleo em graxa, aqui na figura 7, de modo a saber quanto de teor de óleo em graxa tinha nelas, como também o ultravioleta, uma vez que o ultravioleta permitia que eu fizesse a quantificação com a menor quantidade. O TOG infracal, por exemplo, ele precisa de cerca de 20 ml, aproximadamente, tem que ser 200 ml de água produzida para 20 ml de hexano para conseguir fazer a quantificação. Então, como era inviável, até gerava muito resíduo, então acabei utilizando como uma técnica complementar ultravioleta, porque também só precisava de 4 ml. E com isso, eu ajustei as duas técnicas de modo a estar sempre padronizada com a outra e fazer assim os experimentos com a maior velocidade possível. Daí, eu confeccionei uma curva de calibração que relaciona a absorvância no ultravioleta junto com o teor de óleo e graxas, o que me gerou a equação 2 aqui presente, que trata diretamente da concentração de óleo e graxas em função da absorção que é medida no ultravioleta das minhas amostras tratadas. O preparo da água produzida sintética, conforme já dito, foi feito com a ajuda do Hamilton-Beach, que originalmente é utilizado para formar fluido de perfuração. Então, a utilização do Hamilton-Beach para formar emulsão, formar água produzida, foi, por si, uma inovação do trabalho, uma vez que na literatura não se tem notícias ainda desse tipo de metodologia para confeccionar água produzida. E para não perder o petróleo presente nas paredes do recipiente, era utilizado o ultrassom para complementar aí a geração da água produzida. Ela era feita de maneira diária, em que eu precisava apenas de 200 ml de água destilada, e nele adicionava 0,302 gramas de NaCl e 0,03 gramas de petróleo bruto. Então, a eficiência dessa técnica era porque eu poderia fazer isso diariamente e a quantidade de resíduo gerado, o de efluente gerado, era a mínima possível. O planejamento experimental. Foram escolhidas 3 variáveis: a quantidade de aditivos adicionadas, ou seja, a soma do tensoativo mais o cloreto de cálcio, a temperatura do sistema e a velocidade de agitação. A quantidade, então, de tensoativo, a quantidade de aditivos, a quantidade mínima foi definida de acordo com a comparação da quantidade de floculantes que era utilizado em Guamaré. Eles utilizavam 15 ppm, então, como mínimo foi escolhido 15 ppm,
e como máximo foi escolhido aí a quantidade estequiométrica de forma a ficar um tensoativo para dois tensoativos para uma molécula de cálcio. E o mínimo foi feito, no caso, a parte central foi feita de maneira estequiométrica, de modo a ser 150 ppm, em que 150 ppm estava equivalente a 150 ppm de tensoativo, complementar pela estequiometria, 75, e que ficava 225 ppm. E a parte máxima foi apenas realizada aí por distância simétrica do mínimo para o central e do central para o máximo de maneira simétrica. A temperatura mínima foi escolhida de acordo com a temperatura que era utilizada no flotador de Guamaré, e a temperatura máxima foi escolhida de acordo com os trabalhos da literatura, em que se recomenda que a temperatura de um flotador não pode passar de 80 graus Celsius, de modo a não danificar o sistema operacional. E o central também foi escolhido de maneira média aí entre os dois valores. A velocidade de agitações foram todas colhidas da literatura e referenciadas, sendo que o mínimo foi 700 RPM e o máximo 1.500 RPM de agitação. Otimização do sistema de remoção de óleo. Após achar o chamado ponto ótimo, ou seja, as melhores condições operacionais de modo a obter o máximo de remoção de óleo possível, então, esses sistemas foram levados para serem otimizados, ou seja, para ver se melhorava um pouco mais o seu sistema de extração de óleo. Então, para isso foram analisados o efeito do pH, ou seja, saber o quanto que o pH influencia no rendimento da reação, e que o pH variou de 4 até 10, sendo adicionado ou cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, ou hidróxido de sódio, de modo a controlar o pH e assim ver o rendimento da reação. E também foi feito o efeito da razão cloreto de cálcio tensoativo, uma vez que originalmente estava pela estequiometria uma molécula de cálcio para 2 de tensoativo. Só que, se aumentar a quantidade de cloreto de cálcio, segundo a literatura, o aumento dos flocos vai acabar também gerando uma espécie de rede de flocos, em que, mesmo que a entropia não favoreça que todos os tensoativos sejam capturados pelo cálcio, essa rede de flocos acaba arrastando os tensoativos que não foram capturados pelas ligações. E isso pode, teoricamente, aumentar a eficiência de remoção de óleo do meu efluente. Também foram analisados o uso das microemulsões como floculante, uma vez que as microemulsões elas têm o poder de diminuir a tensão superficial e interfacial do meio, o que teoricamente poderia proporcionar um melhor contato com as moléculas de óleo e, consequentemente, uma melhor remoção. Então, as microemulsões elas foram utilizadas como tensoativo o próprio óleo de coco saponificado, o álcool isoamílico como cotensoativo, querosene de aviação fornecido pelo polo industrial de Guamaré, ou seja, pela Petrobras, como a fase óleo, e a água destilada ou a própria água produzida oleosa como a fase aquosa. A razão cotensoativo foi fixada em 1, uma vez que essa razão CT foi a razão mínima necessária para que todos o OCBS fossem solubilizados no meio e formar a microemulsão de Wilson 4. Aqui, depois de realizar então os testes de floculação, foram realizados os testes de flotação com a ajuda de um flotador e também da aqui presente Paula, doutora Paula, e com isso foi analisado se a flotação poderia melhorar o rendimento ou até mesmo qual seria o comportamento, se poderia a injeção de ar fazer com que mais partículas de óleo fossem removidas do sistema. Resultados e discussões. Bem, conforme dito anteriormente, com a chegada da água produzida, foi feita a sua imediata caracterização, que pode ser visto os resultados aqui na tabela 4. Nota-se que, os resultados principais, o pH mostrou-se neutro, ou seja, 7,62, estando de acordo com os valores da literatura, que fica entre 6 e 9. O teor de óleo e graxas apresentado foi de 150 ppm, não sendo assim necessários realizar, então, uma espécie de adição de óleo sintético para refazer as caracterizações, ou seja, a água produzida ela já conseguiu chegar de maneira original em relação a como ela saía do separador trifásico. Nota-se também que a quantidade de teor de metais, com exceção do sódio, ficou abaixo de 0,001 ppm, o que, então, me permitiu retirar esses metais na parte, então, de confeccionar a água produzida sintética, com exceção do sódio, que já mostrou um teor de ppm de até 3.500, e, por isso, era necessário que se adicionasse aí o cloreto de sódio na água produzida.
Na figura 11, pode-se perceber, então, os resultados da concentração micelar crítica, tanto aqui pelos pontos pretos, que corresponde ao óleo de coco saponificado em água destilada, quanto o óleo de coco saponificado em sal, presença de sal, e na presença de sal e de petróleo, em que pode-se perceber que a concentração micelar crítica acaba diminuindo com a adição do sal. Esse resultado era esperado, uma vez que o sal acaba diminuindo a repulsão colombiana entre as cabeças, por isso a interface líquido-gás ela é preenchida de maneira mais rápida e necessita-se, então, de menos tensoativos para formar as micelas. Então, com isso, a própria presença do sal e do óleo na água produzida já otimiza o sistema, já facilita em diminuir a quantidade de tensoativo que vai ser utilizada se fosse, então, um sistema isento de cargas, no caso, cargas fortes ou cargas iônicas. Bom, na tabela 5 contém, então, os resultados de planejamento experimental, em que pode-se perceber que os resultados ficaram entre 88% e 64% de remoção de óleo, mostrando, então, resultados de eficiência maiores que 60% de remoção de petróleo. Com destaque para o ensaio 6, que apresentou aí a maior remoção de óleo, de 88%. Esse ensaio possui a maior quantidade de tensoativo e cloreto de sódio, isso já era esperado, uma vez que quanto maior cloreto de cálcio, isso era esperado, uma vez que quanto maior a quantidade de tensoativos, maior vai ser a remoção. A temperatura mínima, ou seja, de 40 graus, também era esperado, uma vez que com menos evaporação, a concentração não seria afetada, e uma velocidade máxima de 1.500 RPM, uma vez que com o aumento da velocidade, as gotículas de óleo acabam, então, aumentando a sua área superficial e, com isso, são mais fáceis de serem capturadas. Por isso, o ensaio 6 foi escolhido, então, como um ensaio para se otimizar, para tentar melhorar a extração de óleo. Na tabela 6 contém, então, os cálculos realizados para a nova, de modo a ver se eu poderia obter uma equação que pudesse ser preditiva ou significativa, de modo a prever o comportamento do meu sistema, em que eu obtive um modelo tanto significativo, ou seja, um modelo que abrange, um modelo matemático que consegue abranger todos os ensaios que eu realizei, como também um modelo preditivo, que consegue prever além dos ensaios que eu realizei. Bom, as figuras 12 e 13 mostram os resultados estatísticos esperados, e, mais uma vez, a estatística demonstra aqui que as melhores condições de operações estão alinhadas com o ponto ótimo escolhido, em que, de acordo com a figura 13A, pode-se perceber que quanto maior a quantidade de aditivos e menor a temperatura, mostrado aqui na área em vermelho, melhor a remoção. Assim como também, quanto maior a velocidade de agitação e maior a quantidade de aditivos, melhor a remoção. E o gráfico C complementa o que o gráfico A e B, o que as superfícies A e B estão mostrando. Bom, diante disso foi feita a otimização do ensaio 6, de modo a averiguar se poderia, então, melhorar a eficiência de remoção, em que nós podemos ver os pH de 3, cheguei até o 12 de pH. É que pode-se perceber que, com a diminuição do pH, o rendimento de extração vai acabar caindo, ou seja, vai acabar diminuindo. Isso acontece porque tensoativos aniônicos, eles são muito sensíveis à diminuição do pH, uma vez que um pH baixo, ele, na verdade, indica a presença de íons H+. Então, ocorre a competição entre os íons H+, e os íons cálcio pela cabeça do tensoativo. Como o íon H+, ele possui, então, uma maior atração, vai ter uma maior atração, vai, então, o tensoativo formar ácidos graxos, e, com isso, o tensoativo que poderia ser utilizado para extração do óleo acaba virando ácido graxo e não consegue, então, remover o óleo. Por isso, quanto maior o pH do meio, maior, então, vai ser a nossa remoção de petróleo. Uma vez que, aumentando mais o pH em relação ao pH original, vai retirar os resquícios de H+, que poderiam estar presentes na própria água produzida original, chegando, então, a eficiência de remoção de até 100%. Na figura 15, mostra-se, então, os resultados do aumento da razão cloreto de cálcio e OCBS, em que aumentou-se a quantidade de cloreto de cálcio, em que pode-se perceber que, com o aumento da concentração de cálcio, o rendimento também aumenta. Isso corrobora com o que é encontrado na literatura, uma vez que, devido à entropia, não há uma certeza que cada molécula de tensoativo vai se ligar a uma molécula de cálcio. Então, com isso, são adicionados mais cálcio, de modo a formar uma rede de flocos, e mesmo os tensoativos que não foram capturados pela ligação entre o cálcio vão ser arrastados por esse flux,
sendo também retirados do meio junto com os tensoativos que foram capturados, aumentando assim o rendimento de extração do óleo. Bom, o uso das microemulsões como floculante. Foi realizada, então, a técnica de titulação volumétrica para formar, então, diagramas pseudoternários que tivessem como fase aquosa tanto a água destilada quanto a água produzida oleosa, em que foram obtidas as regiões de INSOR 4, mais tensoativo que não foi solubilizado devido à sua alta quantidade, o INSOR 4 apenas, ou seja, uma região monofásica, e o INSOR 1, que corresponde à região bifásica. Foi escolhido para esse trabalho a região monofásica por motivos de contemplar maior quantidade de micelas de aglomerados, de modo então, a capturar a maior quantidade de óleo que fosse possível. E foi escolhido, então, pontos iguais, composições iguais, para realizar esse tratamento. Bom, com a tabela 7, podemos, então, averiguar uma comparação entre o tensoativo tratando sozinho a água produzida e o sistema de microemulsão desse mesmo tensoativo, em que pode-se verificar que, pelo ensaio 6, foi conseguido no máximo 88% de remoção de óleo utilizando só tensoativo, enquanto com o sistema de microemulsão foi conseguido até 99,98% de remoção, ou seja, deu um salto aí de mais de 10%. Esse resultado já era esperado, uma vez, conforme já dito, as microemulsões elas têm o poder, então, de reduzir cada vez mais a tensão superficial e interfacial do meio, fazendo, então, que mais moléculas de óleo possam ser capturadas e o rendimento de extração de óleo consiga, então, ser aumentado. Bom, o teste de flotação foi realizado, então, apenas com esses pontos ótimos, em que, na figura 17A, pode-se ver a utilização da apenas tensoativo para tratar a água produzida, e na figura 17B foi utilizada aí a microemulsão para tratar a água produzida. Na figura A, pode-se perceber a presença dos flocos, então todos os flocos emergiram de maneira, até mesmo sem necessitar do auxílio do ar, então eles já conseguiram subir de maneira espontânea para a superfície líquida do gás, enquanto a microemulsão se comportou da mesma forma. A diferença é que aqui nós podemos ver a presença dos flocos, ou seja, substâncias sólidas, e aqui na microemulsão, a própria microemulsão, ela vai solubilizar os possíveis flocos formados, formando então apenas uma pequena película aqui de microemulsão, que já está contendo o óleo extraído. Então, são as duas maneiras aí que pode ser extraído o óleo da microemulsão, da água produzida. Conclusões. O baixo valor de CMC para o CBS, água produzida, torna esse procedimento vantajoso, pois as micelas são formadas com pequenas quantidades de sabão. Utilizando apenas sabão como floculante, o maior percentual de remoção de óleo da água produzida ocorreu quando se utilizou 435 mg por litro de aditivos, 40 graus Celsius na temperatura do sistema e 1.500 RPM de estação, a razão de 1:1 de cloreto de cálcio ou CBS e 15 minutos de agitação com pH de 10:5. As microemulsões apresentaram maior eficiência na remoção de óleo da água produzida, 100%, que o sabão puro, que foi 88%. A aplicação do sabão na remoção de óleo da água produzida se destaca por não gerar altas quantidades de resíduos em comparação à borra de flotação. Algumas das referências utilizadas nesse trabalho, nesse capítulo, e aqui o artigo que foi publicado desse trabalho na revista Journal Material Research Technology, em 2020, com a revista Qualis A1, fator de impacto 5.27. Bom, o próximo capítulo trata, então, da extração líquido-líquido por sistemas microemulsionados. Com licença, vou tomar uma água. Certo. Então, nesse capítulo foi utilizado a extração líquido-líquido utilizando microemulsões para tratar a mesma água produzida. Os agentes, materiais e equipamentos utilizados destacam-se o butanol e o álcool isomílico como cotensoativos, dissolvan e lipesa como desemulsificantes cedidos pela Petrobras, o próprio óleo bruto cedido pela Petrobras e o querosene de aviação também cedido pela Petrobras. E como equipamentos, analisador infracal, condutivímetro, espectrofotómetro UV-vis, entre outros equipamentos aqui presentes. Bom, a forma de confeccionar a água produzida sintética foi a mesma forma de confecção da água produzida sintética lá no caso da floculação. Então, foram o mesmo tipo de testes
Então, não é necessário repetir, uma vez que os mesmos procedimentos foram adotados com os mesmos aditivos para a reprodução da água produzida. Bom, para essa etapa foi confeccionado, então, diagramas pseudoternários, de modo a obter os sistemas microemulsionados de Windsor 4, que correspondem, então, às regiões monofásicas, em que foi realizada uma titulação mássica com pesagem analítica das proporções mássicas, a fim de se obter as proporções mássicas respectivas, de acordo com a metodologia de Castro-Dantas e colaboradores. A eficiência de remoção de óleo também contempla a mesma equação lá da floculação, em que o teor de óleo de graxa inicial menos o teor de óleo de graxa após tratamento dividido pelo teor de óleo de graxas inicial, vezes 100, para caracterizar, assim, o rendimento de extração do óleo. Então, a gente pode ver aqui na figura 19, o Windsor 2, perdão, na figura 19, a presença, então, da região de Windsor 2, que era o sistema que era esperado para esse trabalho, que corresponde à microemulsão na parte superior, contendo o óleo extraído, e a água produzida na parte inferior, contendo aí a água produzida tratada na parte inferior. Então, para fins didáticos, aqui vão ser chamadas, então, da parte de extrato, e aqui chamada de fase refinada. Bom, foi realizado, então, um planejamento de rede de Chefé, em que foram realizados 10 ensaios para cada sistema de microemulsão e testados os modelos matemáticos linear, o modelo quadrático e o modelo cúbico especial, com auxílio do software Estatística 7.0. Bom, após, então, a obtenção dos melhores composições para a remoção de água produzida, assim como no caso da floculação iônica, também foi feita uma otimização de modo a melhorar o máximo possível a extração de óleo dentro daquelas composições, em que foram feitas a influência da razão CT. Inicialmente foi escolhida uma razão CT de igual a 9, de acordo com os estudos de Castro-Dantas e colaboradores em 2001, e foi então testado para ver se diminuía essa razão CT até CT4, CT2 e CT1, para ver se isso melhoraria ou pioraria a extração de óleo. Também foi feita a capacidade de carga da microemulsão, em que, após a obtenção da região aqui superior, essa região superior era extraída, colocada no volume de água produzida, agitada, extraída e assim sucessivamente, para ver o limite com a mesma microemulsão pode tratar vários e vários volumes de água produzida, em que a razão era sempre fixada entre 25% de microemulsão para 75% de água produzida oleosa. Na engenharia química, esse processo de capacidade de carga também é chamado de extração à corrente cruzada, em que a alimentação vai ser água produzida oleosa, contendo soluto, que no caso vai ser o petróleo, e o solvente vai ser o tensoativo, o cotensoativo e a fase oleosa. Após a mistura, tem-se as duas fases, que é a fase extrato, correspondente à microemulsão contendo o petróleo extraído, e a fase refinado, que corresponde à água produzida pobre em soluto ou à água produzida tratada. Em seguida, a fase extrato passa então a ser o novo solvente do segundo estágio, e assim sucessivamente. Também foram realizados os testes da influência da velocidade de agitação da centrífuga, em que foram realizados, então, velocidade de agitação de 500 até 3.000 RPMs, com tempo de centrifugação de até 5 minutos, para ver o limite de estabilidade dos aglomerados, de modo a eles continuarem contendo as moléculas de óleo presentes aí da microemulsão. Também foi feita a influência da temperatura, para ver se o aumento da temperatura de 30 graus Celsius até 70 graus Celsius melhoraria ou pioraria o rendimento aí da extração de petróleo. Por fim, também foi feito os parâmetros de extração líquido-líquido, de modo a verificar se os sistemas de microemulsão obtidos classificavam-se como bons solventes de extração, em que foi realizado, então, a medição da altura da fase refinada, de modo a calcular o volume da fase refinada e, assim, realizar os cálculos de extração líquido-líquido segundo as equações 7 e a equação 8. Na equação 7, mostra que o volume da refinado, correspondente à água produzida, foi calculado pela altura, de vezes a base aqui, a área do tubo de ensaio. E o volume de extrato da água produzida, nada mais é do que o volume de água produzida inicial, que já é quantificado inicialmente, menos o volume do refinado. Com isso, através desses dados, foram realizados os cálculos de coeficiente de distribuição de partição, chamado de M, que corresponde à avaliação quantitativa da partição do soluto entre a fase extrato e refinado. Ou seja, quanto de petróleo está na microemulsão
e quanto de petróleo vai estar na água produzida e tratada. Então, como é feita essa partição? Então, como pode se ver, quanto maior for esse valor, ou seja, quanto maior o valor de Y e menor o valor de X, melhor vai ser a extração. Tem também o fator de extração, que corresponde à razão entre a concentração do soluto no extrato e a concentração do soluto no refinado durante um único estágio, ou seja, quanto é o máximo de solvente e quanto é o mínimo de solvente que pode ser utilizado para se obter uma boa extração. E tem também a seletividade, ou fator de separação, que mostra quanto a microemulsão ela é seletiva em capturar apenas aquele soluto que eu desejo, que no caso vai ser o petróleo. Bom, resultados e discussões. Na figura 23, nota-se aí a obtenção dos diagramas pseudoternários. Tanto aqui na figura 23A pode-se ver o diagrama pseudoternário realizado aqui com o tensoativo dissolvant e com o cotensoativo álcool isoamílico. E temos aqui na figura 23B o sistema contendo lipesa como desemulsificante, como tensoativo, e álcool isoamílico, em que pode-se notar que sistemas contendo lipesa contiveram maiores regiões de 1,2, uma vez que o lipesa mostrou uma melhor afinidade para repartir o sistema em duas fases, de maneira bifásica. A rede de Sheffer, então, foi realizada dentro da região de 1,2 para que pudéssemos, então, trabalhar dentro dessa região. Na figura 24, tanto 24A quanto 24B, mostra-se, então, os diagramas também contendo dissolvant e lipesa, mas agora tendo como cotensoativo o butanol, em que pode-se ver aí uma boa região de 1,2 em comparação ao diagrama formado aí com o álcool isoamílico. Da mesma forma, a rede de Sheffer que foi montada dentro da região de 1,2. A figura 25 mostra a superfície de respostas de todas as redes de Sheffer estudadas, em que pode-se notar que, para todos os sistemas averiguados, era necessário ou era preferível que o ponto A, que era esse ponto bem aqui, fosse escolhido como ponto ótimo, como ponto ideal, uma vez que é o sistema que possui a maior composição de água produzida e a menor composição de aditivos. Então, se esse ponto tiver nas regiões vermelhas, então, melhor ainda. Então, pode-se ver que para todos os sistemas, o ponto A ele esteve dentro das regiões vermelhas, em que pode-se indicar que ele é um excelente candidato para a extração do óleo. Vê-se aqui na figura 26 a comparação entre o teor de óleo e graxas dos efluentes tratados e a comparação do teor de óleo e graxas que são permitidos pela CONAMA para que seja descarte. Se a barra de diferença estiver para baixo, estiver negativa, quer dizer que o efluente ou atingiu o que é permitido pela CONAMA, ou ele está com o teor de óleo e graxas abaixo do que é permitido, ou seja, ele pode ser descartado ou reutilizado, como, por exemplo, para a agricultura, entre outras utilidades. Então, nessa primeira coluna são os sistemas contendo o tensoativo dissolvant, e nessa segunda coluna são os sistemas contendo o tensoativo lipesa, em que pode-se ver que o lipesa atendeu melhor o tratamento, melhor a eficiência de extração de óleo em relação ao dissolvant, com destaque principalmente aos sistemas contendo butanol, uma vez que o butanol ele é um pouco mais hidrofílico em relação ao álcool isoamílico. Então, o butanol ele tem a liberdade de trafegar entre a fase aquosa, retirar as moléculas de óleo e levar para a microemulsão com maior facilidade que o álcool isoamílico. Então, enquanto o lipesa ele é mais hidrofóbico, o butanol ele é mais hidrofílico que o álcool isoamílico e, por isso, ele complementa o papel do lipesa, capturando as moléculas de óleo e levando para o aglomerado dentro da microemulsão. Bom, uma vez que o sistema A, de composição A, foi escolhido como sistema de tratamento para a microemulsão, foi realizada, então, uma otimização desses sistemas utilizando a manipulação de diferentes variáveis. Primeiramente, foi feita a influência da razão CT, ou seja, a diminuição da razão CT de modo a economizar a quantidade de cotensoativo utilizado. É possível perceber que, quando a quantidade de cotensoativo é diminuída, a eficiência de extração acaba caindo. Isso era esperado, uma vez que a principal função do cotensoativo em sistema de microemulsão contendo tensoativos não iônicos é solubilizar melhor as microemulsões de modo a torná-las mais fluidas e, consequentemente, fazer com que elas consigam trafegar mais livremente no sistema e capturar mais moléculas de óleo. Por isso, quanto maior a razão CT,
maior vai ser a extração das moléculas de óleo, com destaque principal para a presença do butanol, pelos motivos já citados, que o butanol possui uma maior liberdade de tráfego na fase aquosa, de modo a capturar as moléculas de óleo que estão presentes. Bom, o próximo estudo realizado foi a capacidade de carga da microemulsão, ou extração à corrente cruzada, em que, na tabela 9, pode-se perceber os resultados de extração, em que foram realizados até 10 extrações, utilizando o álcool isoamílico como cotensoativo, em que pode-se perceber que, para todas as extrações, foram conseguidos aí eficiência de remoção de óleo maior do que 97%, 96% em todos os ensaios, mostrando, então, boas eficiências de remoção de óleo, utilizando o álcool isoamílico como cotensoativo. E, principalmente, boa estabilidade de reutilizar a mesma microemulsão várias vezes. Então, na figura 28, mostra-se uma ilustração dos dois primeiros ensaios contendo aí o dissolvant. Então, primeira e última extração contendo o dissolvant e primeira e última extração contendo o lipesa, em que pode-se ver que a quantidade de volume da microemulsão acaba diminuindo no decorrer do tempo. Isso também era esperado, uma vez que a água produzida contém sais e novos volumes de água produzida estão sendo adicionados à microemulsão, então as moléculas de água que estão presentes na microemulsão, elas vão optar por hidratar as moléculas de sal que estão no novo volume de água produzida. E por isso, a microemulsão vai acabar diminuindo de tamanho no decorrer do tempo. Com isso, foi realizada, então, uma predição matemática de modo a analisar quanto de volume de microemulsão, quantas rodadas eu posso fazer com a mesma microemulsão, utilizando álcool isoamílico, de modo a obter o máximo de extração possível, em que foi realizada, então, uma regressão linear, de modo a fazer essa predição, em que pode-se perceber que, utilizando o álcool isoamílico, pode-se, então, realizar até 22 extrações utilizando a mesma microemulsão, até que ela tivesse um volume inferior a 0,001 centímetros cúbicos. Bom, o butanol ele não se comportou da mesma maneira, acabando tendo um limite até a terceira extração e assim sendo decomposto, ou seja, a microemulsão acabava se destruindo depois de tantas extrações, enquanto o álcool isoamílico consegue aguentar até 22 extrações. Apesar do butanol ter a vantagem de conseguir melhores interações com as moléculas de óleo presentes na água produzida, convém ressaltar que o álcool isoamílico, em contrapartida, ele consegue dar para os aglomerados da microemulsão uma melhor estabilidade, uma vez que o álcool isoamílico já possui essa ramificação que é semelhante à cauda, uma cauda dupla. E essas ramificações elas conseguem prender melhor as gotículas de óleo no centro dos aglomerados. Com isso, se a microemulsão for extraída várias e várias vezes, devido a essas caudas duplas, os aglomerados presentes nas microemulsões vão se manter mais firmes em comparação com o butanol, que possui apenas uma cauda linear. E, por isso, ele possui uma maior ação de ser... ele possui uma maior dificuldade de se manter estável se variações bruscas no sistema forem utilizadas. Ele é mais sensível. Bom, também foi feito o efeito da velocidade de separação das fases, em que pode-se observar, novamente, que aqui na figura 31A, pode-se perceber os resultados para o álcool isoamílico e na figura 31B os resultados para o butanol, aumentando, então, a velocidade de agitação da centrífuga. Mais uma vez, aqui valida-se o quanto que o álcool isoamílico ele estabiliza melhor os aglomerados presentes na microemulsão em comparação ao butanol, uma vez que pode-se perceber que a variação entre os eficientes de remoção entre uma velocidade e outra é bem pequena, enquanto no butanol a gente pode ver uma agressividade maior no gráfico. Então, a gente pode ver que o gráfico ele sofre uma maior tendência aqui de não capturar as moléculas de óleo, uma vez que, com a aumento da agitação, os aglomerados acabam sendo desestabilizados pela ausência da dupla cauda presente aí com álcool isoamílico. O efeito da temperatura. Bom, o efeito da temperatura pode-se assim, se notar que ele foi mais vantajoso utilizando o lipesa do que utilizando o dissolvant, uma vez que o lipesa ele possui um maior caráter hidrofóbico em relação ao dissolvant, e por isso ele é mais sensível na temperatura, no sentido de se tornar mais apolar, e com isso capturar a molécula de óleo mais rapidamente com o aumento da temperatura. Então, com isso, pode-se perceber que a correlação entre o lipesa e o butanol mostra-se efetiva em relação ao aumento da temperatura.
A correlação entre o dissolvão e o álcool isomílico, ou até entre o álcool isomílico e o lipesa, também mostra-se muito eficiente a partir de 50 graus Celsius. Por fim, foi feito também os parâmetros de extração líquido-líquido, apenas no ponto ótimo, em que pode-se perceber que o sistema de microemulsão 4, que corresponde ao sistema contendo lipesa e butanol, teve os melhores parâmetros de extração líquido-líquido, tanto de seletividade, quanto de melhor extração, quanto também de eficiência de partição do soluto em comparação ao extrato e refinado. Esses resultados foram apenas validados, corroborados com tudo que já foi encontrado, mostrando que a correlação entre lipesa e butanol se mostrou a mais eficiente em comparação a todos os sistemas de microemulsão utilizados nesse trabalho. Conclusões. Boas porcentagens de extração de óleo para todos os sistemas foram obtidas, apresentando faixa de remoção de óleo de 24% a 99% nos sistemas com álcool isomílico como potenciativo e 34% a 100% nos sistemas com 1-butanol como potenciativo. Ensaios contendo lipesa apresentaram melhores resultados de remoção de óleo, de modo a respeitar a legislação da CONAMA, em comparação com os ensaios contendo dissolvão. Valores de remoção de óleo de 80% até 95%, foram encontrados sistemas de maior quantidade de água produzida oleosa em sua composição, 60% de fase aquosa, 75% de fase aquosa nos sistemas utilizando álcool isomílico, 75% de fase aquosa no sistema contendo dissolvão mais butanol, e 70% de fase aquosa no sistema lipesa mais butanol. A metodologia de tratamento de água produzida por sistemas microemulsionados abriu uma nova possibilidade de tratamento de água produzida e de uso de microemulsões de forma simples, rápida e sem a geração de resíduos prejudiciais ao meio ambiente. Algumas das referências utilizadas nesse capítulo, e segue o artigo que foi publicado em relação ao capítulo dessa tese, na Journal of Water Process Engineering, uma revista de Qualis B1, atualmente A3, fator de impacto 3.4. Foi publicado em 2020, volume 33. Conclusões finais. Este trabalho investigou diferentes métodos alternativos para a remoção de óleo de água produzida, visando a aplicação de tensoativos e sistemas microemulsionados como agente de tratamento. O método de floculação iônica trouxe uma alternativa inovadora para a remoção de óleo de água produzida, utilizando tensoativo iônico óleo de babaçu saponificado, como parte da captura de óleo por solubilização micelar, seguida por floculação iônica por íon Ca2+, obtendo-se eficiência de remoção de óleo de 70% até 91%. O método de extração de óleo utilizado nos sistemas de microemulsão apresentou-se como eficaz à medida que os sistemas foram compostos pela água produzida como fase aquosa, querosene como fase oleosa, álcool isomílico ou N-butanol como potenciativo e dissolvão lipesa como tensoativo, obtendo eficiência de até 100%, 24% a 100%. O método de floculação iônica apresentou-se como melhor economicamente viável para tratar a água produzida, uma vez que proporciona o uso apenas de tensoativo, o que torna o processo mais simples do que usando microemulsões como solvente de extração. Apesar disso, a extração com microemulsão proporciona a remoção de óleo total da água, sem necessariamente requerer mudança de parâmetros externos como temperatura e pH. Com isso, pode-se concluir que os métodos de tratamento de água produzida propostos neste trabalho são eficientes e promissores de modo a contribuir para o cenário ambiental ligado à indústria de petróleo. Muito obrigado pela atenção de todos. No mais é isso. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Passo agora a palavra para a minha orientadora e para a banca examinadora.